Votos cordiais de saúde e paz a todos. Gostaríamos de mandar um abraço fraterno aos amigos que fazem e que frequentam o SELEC e aproveitarmos estes momentos para essas reflexões que o Evangelho nos convida e que às vezes a vida, no seu ritmo tão intenso, nos toma pela mão, nos impedindo, de certa forma, de mergulharmos no conteúdo que a doutrina espírita nos traz, relembrando a figura de Jesus. Elegemos a parábola dos talentos para essa palestra ou estudo em que buscaremos desvendar ou extrair dessa parábola aquilo que temos condições de fazê-lo, tendo a certeza que inúmeros outros ângulos deve haver, tendo em vista que na medida em que vamos maturando o espírito, temos a possibilidade de enxergar ângulos distintos que antes não tínhamos condições. Essa passagem, ela faz parte da continuidade da história no momento em que Jesus lança o sermão profético, que de maneira tão peculiar nos lembra os dias atuais. Passado o momento do sermão profético, lança ele algumas parábolas que vão falar, que nos apontam verdadeiramente o caminho que aquele que adotou as suas lições deve seguir. Então são algumas parábolas, fica no Evangelho de Mateus, e quando nós de fato conseguimos enxergar nesse conteúdo com a chave da doutrina espírita, começamos a perceber o alcance e o quão contemporâneo é a sua mensagem para cada um de nós. Independente da bandeira religiosa que venhamos a adotar, a mensagem de Jesus ela não tem fronteiras, porque de fato ela fala ao cerne do ser. Que possamos aproveitar então essa lição extraordinária que nos convoca a profundas reflexões. Afinal de contas, esses são tempos de reflexão. Às vezes nos perdemos, os nossos receios falam mais alto, mas devemos lembrar que existe um comandante. E de certa forma, havendo um comandante, obrigatoriamente devemos nos entregar a ele, confiantes em dias melhores. E se porventura formos ameaçados pelo fenômeno natural da morte, ainda assim, o conteúdo que já trazemos, a doutrina espírita, que é esta bênção em nossas mãos, nos mostrará que a vida permanece abundante em todos os estágios e em suas realidades diversas. Assim, Jesus, nesta parábola, nos apresenta lições que precisamos urgentemente usar para um processo de autoconhecimento. E a partir dali, como se fosse um mapa em nossas mãos, que tenhamos a possibilidade de examinar o mapa e perceber qual trilha nós estamos tomando para atingir a meta que nos é proposta na medida em que encarnamos na Terra, onde sabemos ser uma escola do Espírito, ser um hospital que faça com que venhamos a curar as nossas próprias mazelas, implantadas e adquiridas por nós próprios ao longo do tempo. Assim ele nos fala em que o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Nós não iremos ler a parábola dos talentos como um todo, mas nós extraímos algumas partes que nos servirá de roteiro para fazermos algumas reflexões que acreditamos ser pertinentes para este momento e, acima de tudo, para o espírito que é atemporal. Porque essa nossa proposta de verdadeiramente vivermos numa condição de reflexão, para que esta reflexão ela nos apresente como consequência a ação benéfica
benfazeja da reeducação ou do redirecionamento das nossas vidas, tendo em vista as nossas reais necessidades. Então ele começa a falar da realidade deste Senhor e que vai chamar 3 dos seus servos. A 2 deles ele dará uma quantia um pouco maior, uma de 5 talentos, a outra dará 2 e a outra lhe dará 1 talento. E aí começamos a nossa primeira reflexão, lembrando que as passagens de Jesus, elas não falam ao homem no sentido temporal. Toda a mensagem de Jesus, ela encontra-se cravada para o espírito, porque esse é atemporal. Por isso as suas palavras não passam, porque o espírito humano, ele de alguma forma entra, sai das existências, e essas palavras de Jesus, elas servem como roteiro em qualquer período da nossa vida. Ela não perde a validade. Pelo contrário, adquire cada vez mais um maior sentido, como falamos, na medida em que amadurecemos como espírito. Essa primeira análise em que buscamos fazer já nos chama a atenção quando este Senhor da vinha chama 3 dos seus servos. A começar daí, começamos a lembrar de muitos os chamados, poucos os escolhidos. Afinal de contas, esses 3 já serviam ao Senhor. A esse Senhor que comandava essas terras, essas posses, afinal de contas, proporcionando a cada um aquilo que ele achava por bem dispensar aos seus servidores. E a partir daí começamos a refletir qual deve ser a conduta daquele que serve a esse Senhor. Qual deve ser a nossa conduta? O que é que nós fizemos ou como nós agimos ao ponto de sermos eleitos para entrar neste grupo que serve a este Senhor? Se olharmos então de uma maneira muito simples, perceberemos que devemos trazer já a consciência de que existe um Senhor, de que existe aquele que de fato coordena, e por isso já nos dedicamos a Ele, independente daquilo que estamos recebendo. Por isso, nessa passagem, ele começa já desde então a falar que o Senhor, que ia fazer essa longa viagem, chama esses 3 servidores. Ora, isso acredito que fala diretamente a cada um de nós, que pela doutrina espírita elegemos a figura de Jesus como sendo o guia e o modelo. E ali ele vai dizer que dará 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E uma observação que nós iremos encontrar no texto diz assim: a cada um segundo a sua capacidade. A cada um segundo a sua capacidade. Todos nós nos encontramos nos arraiais religiosos, onde buscamos desenvolver esses valores e às vezes tarefas, e ficamos pegos de surpresa por próprios sentimentos inferiores quando buscamos hierarquizar o valor das tarefas, como se de fato houvesse uma mais ou menos importante. Quando começamos a perceber que Jesus deixa claro nessa passagem que ele diz a cada um segundo a sua capacidade. Isso nos remete imediatamente, primeiramente, à figura de Deus, soberanamente justo e bom, sendo trazido o conceito pelos espíritos de uma inteligência suprema. Então, sabemos que dentro da nossa realidade, seja de encarnado ou até mesmo na visão do espírito, nós recebemos em proporção aquilo que temos condições de dar certo, de dar conta, porque Deus não erra. E nessa condição de proporção, ele divide os seus bens. E esses bens, obviamente, iremos fazer uma análise mais adiante, mas começamos a lembrar, inclusive neste momento, onde muitas pessoas às vezes titubeiam, como se Deus tivesse esquecido de nós, mas começamos a entender
que encontra-se em nossos ombros aquilo que temos a capacidade de suportar. Porque, de fato, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E isso é muito importante nós pensarmos, porque isso tem a ver com proporção em termos de peso da cruz. Então não carregamos um peso que seja impossível de ser levado adiante. A condição do acerto, a proporção de que, porque Deus é soberanamente justo, justo no sentido de justiça e justo no sentido ali de ser justo, não sobra nem a mais nem a menos. Então essa proporção também, ela faz parte. Nós não estamos no lugar errado, não estamos na família errada, não estamos no corpo errado, não estamos apresentando essa ou aquela dificuldade de maneira equivocada, porque de fato este Senhor dá em proporção aos seus servos. Então essa ideia, ela é preponderante e deve ser para nós, inclusive, como falamos, um roteiro para que não tenhamos a dificuldade de achar que estamos recebendo algo além das nossas forças. Somado a isso, também devemos lembrar que esta proporção que ele deixa claro aqui, na medida em que ele diz a cada um segundo a sua capacidade, é algo também que nos é dado como recurso. Nós recebemos recursos da divindade. Não houve um jogar de dados e nos colocamos aqui sem haver um planejamento. Então nós temos os recursos proporcionais para atingirmos a meta da nossa reencarnação. Então, do mesmo jeito que esse peso é proporcional aos nossos ombros, que essas situações estão ajustadas para o espírito, os recursos que a divindade nos possibilita, que este Senhor da vinha, repito, da terra, dos recursos, ele nos possibilita segundo a nossa capacidade. Para que não venhamos a nos complicar, inclusive, mas para termos êxito perante este Senhor na tarefa que nós elegemos e que de fato nos chega, mas sendo a maior delas o processo da reeducação. É a maior tarefa que nós temos, porque nessa condição de reeducar, nós nos auxiliamos e auxiliamos o mundo, desempenhando o papel que ele aguarda de cada um de nós. Então, nessa simples passagem, nessa simples frase, a cada um segundo a sua capacidade, ele já nos dá esse leque de possibilidades de entendermos que de fato tudo tem uma razão de ser e que nos encontramos verdadeiramente dentro deste processo de total concordância e ajuste com o conceito trazido pelos Espíritos sobre Deus, sobre o seu amor e a sua justiça. E assim continua. E aí nós vamos observar a ação desses que trabalham, que buscam trabalhar com esses talentos. Lembrando que talento era de fato a moeda, né, uma moeda da época que tinha um valor predeterminado, onde cada um então toma esse valor para si e agora vai buscar dar finalidade a esses recursos. E aí nós iremos buscar aquilo que valeu para os dois primeiros, o que havia recebido 5 talentos e o que havia recebido 2. E ali ele diz que aquele que recebeu 5, o que recebeu 2 também, ambos negociaram com aquele dinheiro. Ora, negociar com o dinheiro vai nos abrir um leque de possibilidades. A começar pelo entendimento que tivemos de que este Senhor chamou os seus servos. Negociar com o dinheiro é negociar com os talentos, é negociar com os valores. Só que Jesus jamais iria falar de valores apenas de matéria. Ele não estaria criando limites terrenos da horizontalidade. Ele está nos falando ao espírito. Sendo assim, essa condição de negociar os valores começa com o entendimento de que nós somos servos, onde ele chama esses servos.
Qual a atitude do servo? Aqueles que conhecem a Jesus, em especial nós, os espíritas, que temos a chave da codificação, que faz com que venhamos a mergulhar com mais profundidade, em especial no mundo original e nas suas consequências. Quando agimos na Terra, iremos colher essas consequências posteriormente. Será que a atitude de um servo, diante dos recursos que recebeu, qual deve ser a sua atitude, a nossa atitude perante o mundo? Então nós podemos dizer que esse negociar com o dinheiro tem a ver com o trabalho. E não só o nosso trabalho do sustento, que também faz parte, porque nós não devemos ser pesados à nossa sociedade. Pelo contrário, devemos contribuir com ela. Mas é o trabalho desses valores. Então nós recebemos, entre aspas, ou seja, adquirimos com o tempo determinados valores e agora quando viemos à Terra, quando retornamos a ela, é necessário trabalhar esses valores. Mas para trabalhar esses valores é necessário confiar também em si. Porque na hora em que recebemos esses recursos, diante de tantas situações que não comungam na mesma vibração, na mesma realidade que nós, que somos servos deste Senhor, iremos encontrar dificuldades das mais diversas e que às vezes o receio nos toma. Mas esses dois servos tiveram coragem, trabalharam, investiram, ou seja, confiaram em si próprios, confiaram nesses recursos divinos e a partir dali conseguiram, né, fazer com que esses valores do Espírito se multipliquem. E o que verdadeiramente observamos até na história de todos os mártires do cristianismo, nas diversas bandeiras religiosas, onde eles começaram às vezes tarefas pequenas e essas tarefas representaram uma escola avançada para que esses desenvolvessem valores muito mais do que como iniciar uma tarefa. Observamos indivíduos cujo temperamento eram muito mais aguerridos no início e com o passar das tarefas vai amansando e percebendo que há óticas, ângulos diferentes que antes não tinham a capacidade de enxergar. Então o próprio trabalho, o recurso, o investimento deste recurso no trabalho, rompendo os receios que nós trazemos, muitas vezes que está guardado em nosso inconsciente, ou então fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque elegemos aquilo que nos cabe fazer ou não. Quando conseguimos romper com isso, vamos vendo que a gente vai multiplicando, ampliando os horizontes desses recursos, onde agora nós conseguimos ser mais tolerantes, mais indulgentes, mais fraternos, ou seja, multiplicamos. E assim, esses trabalhadores, esses dois primeiros trabalhadores tiveram coragem, dentro cada um da sua proporção. Um recebera 5 e investiu com força, fez por onde, teve coragem, rompeu os próprios receios e a partir dali, obviamente, começou a trazer outros ganhos importantes primeiro para si e posteriormente para o Senhor que o convidou a tomar conta desses recursos. Então são recursos divinos. Há um investimento em cada um de nós. O outro, com 2, um pouco menos do primeiro, mas ainda assim recebeu em proporção daquilo que tinha capacidade de gerir. E segundo consta na própria passagem, esse indivíduo consegue também, rompendo com os seus limites, encarar as dificuldades das negociações. Essas negociações, entre aspas, é o que nós falamos. É o andar no mundo sem ser dele. Conseguir empreender com os valores, com os recursos divinos, sem ceder à tentação que o mundo nos convida. Ou muitas vezes nos arrasta. E ainda assim esse que recebeu apenas 2 conseguiu superar. E ali nós vamos observar que a esses 2 servidores, quando esse senhor da vinha retorna, ele em entrevista, após cada um dar o resultado daquilo que conquistou, diz ele: servidor bom e fiel,
pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Sim, entra aí a confiança, e essa confiança para nós espíritas está representado também pela aproximação desses prepostos do Cristo, que são esses espíritos superiores, que são os espíritos que comungam deste ideal de servir, de multiplicar estes recursos. Então, se foste fiel em pouco, obviamente confiar-te-ei em muitas outras coisas, muitos outros recursos, e obviamente passamos a angariar a simpatia desses espíritos que comungam com o Senhor da vinha, com o Senhor do terreno, com o Senhor do trabalho. Então, fica aí essa mensagem inicial de que a ideia de ser servo nos coloca numa condição diferenciada. Vejamos então aquele em que recebeu apenas um talento. E a primeira coisa que nos vem à mente quando paramos para refletir é como é que esse Senhor conseguiu observar, onde ele conseguiu os parâmetros para fazer a divisão de forma tão acertada, um com 5, outro com 2 e outro com 1. É preciso que a gente pare para refletir, porque nós temos situações distintas. Será que aquele que recebeu 1 é menos amado do que recebeu os 5 talentos? Provavelmente não, porque nós sabemos que existe, na medida em que nós voltamos à Terra, antes desse retorno há um planejamento reencarnatório. E como falamos anteriormente e agora reforçamos, esse planejamento é para dar certo. Então é estudado a possibilidade de êxito e não de fracasso. Portanto, repetimos, Deus na sua inteligência suprema, que é a inteligência suprema, ele não iria exceder, colocar recursos a mais, algo que ficasse uma alta carga de responsabilidade para aquele ainda espírito frágil. Porque o problema não é o senhor da vinha que perderia. Afinal de contas, nós iremos perceber na própria parábola que o indivíduo irá responder pelos próprios investimentos. Então, para que o próprio ser não venha a sofrer as severas consequências dos próprios desatinos, esses recursos às vezes eles não são totais, o que não significa dizer que na medida em que vamos conquistando a expansão desses recursos, desses valores, como os 2 servos anteriores, não venhamos a adquirir outras possibilidades, o que ele deixa muito claro. Então, se nós fomos fiéis em pouco, ora, obviamente, inclusive pela grande necessidade de termos trabalhadores, né, desses espíritos superiores encontrarem ressonância aqui na Terra, então só isso já justifica que esses espíritos vão dizer, bem, nós não temos aqui grandes missionários, mas temos esse fulano aqui que foi fiel em pouco, então vamos dar um pouco mais. Então, é para que o indivíduo ele não se comprometa. É uma defesa da própria divindade. E nós iremos observar essa realidade, onde, na medida em que esse último, que recebeu apenas um talento, vejamos o que ele responde. Onde ele diz que teve receio, né? Como temia, diz no Evangelho aqui, como te temia, escondi o teu talento na terra. É engraçado, porque nós olhamos muitas vezes o objeto de pegar o talento, que é a moeda, e enterrar, e colocar na terra. Mas, como falamos anteriormente, é preciso transcender essas mensagens, porque Jesus falava ao Espírito. Viemos à terra, ou melhor, retornamos à terra, nós nos colocamos na condição de servos deste Senhor, mas na medida em que recebemos os nossos talentos, os nossos recursos divinos para trabalhar como servo dele, nós enterramos. Enterrar, no sentido de entrar na terra, só que não no sentido objetivo, mas no sentido subjetivo, de agora fazermos parte dos valores que a terra propõe e não de que o Senhor da vinha propõe. Então, ao invés de termos a coragem de sermos de fato os cristãos verdadeiros,
né, os apóstolos da nova era, nós simplesmente nos acompliciamos com aquilo que a terra nos chama e muitas vezes nos toma pela mão. Então isso é enterrar o valor, é viver a terra, esquecer dos nossos compromissos com o Senhor que nos enviou, onde Ele nos deu todos os recursos para trabalharmos com qualidade em sua vinha. Então, como eu temia o Senhor, ou seja, como eu não tenho coragem de assumir a postura de um servo, entrego-me à terra. Daí lembramos mais uma vez o Evangelho: não se serve a dois senhores, a Deus e a Mamon. Só que neste caso, este servo acaba entregando-se a esse Deus, entre aspas, a Mamon. Por isso ele enterra. Então ele passa a viver tudo que o mundo convida. Quando o Senhor da vinha o solicitou a usar os seus recursos e multiplicá-lo. E esse processo da multiplicação, obviamente, é a aplicação desses valores, contagiando outros corações, arrastando pelo exemplo. Então, ele prefere esconder, ou seja, ele não age como servo. E isso é importante refletirmos, porque quantos de nós às vezes não nos pegamos não sendo servos, não agindo como, não respeitando o Senhor da vinha e das terras, porque acreditamos muito mais na sorte, porque achamos que devemos fazer os nossos conchavos, porque há pessoas, inclusive, que olham para uma casa espírita e acreditam que há posições de hierarquia e de poder. Poder. E assim vamos ver intrigas, maledicências, onde um total esquecimento daqueles valores solicitados pelos espíritos que traduzem e que aprofundam as lições de Jesus. Será de fato que nesses momentos, apesar de estarmos incluídos no grupo dos servidores, estamos agindo de fato como um servidor ou fugindo totalmente desses padrões? É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir a si próprio, para não estarmos a serviço do mundo dentro dos arraiais que deveriam e que devem pertencer ao Senhor da vinha. Então, é preocupante quando começamos a trazer coisas do mundo para dentro da realidade da seara onde trabalhamos. Quando trazemos determinados hábitos ainda perniciosos, que às vezes não estamos atentos e desconsideramos inclusive o aviso de tantos espíritos para que não sejamos instrumentos de escândalo. E escândalo daqueles que de fato apresentam-se à coletividade ou que prejudicam um pequeno grupo. E isso, de certa forma, é esconder, é estar em consonância, em ressonância com essas questões do terra a terra. É também não confiar em si próprio. Porque se ontem era o holocausto de morrer em nome de Jesus, hoje essa arena romana ela se encontra no mundo inteiro. Então devemos sim agir como um servidor deste Senhor, representando, não é para ser santo, nem para ser anjo, mas é o esforço de melhorar a si próprio. Então não podemos ter o medo de falhar, porque muitas pessoas não querem agir porque têm medo, porque sentem as suas fragilidades, porque sentem as suas fraquezas, mas é preciso romper com esse temor, porque esse temor encontra a sua gênese no nosso orgulho que não aceita errar. E por conta disso, perdemos a extraordinária oportunidade de investir com esses valores divinos, onde iremos receber de fato o melhor. Então, não podemos ou não devemos agir como os demais, se somos servidores deste Senhor da vinha. Essa é a característica, de fato, daquele, né, que diante disso acaba, repetimos, adotando os valores do terra a terra. E aí ele diz, muda o discurso, porque para os dois primeiros são servos fiéis. Para o terceiro, ele deixa um recado
né, ele faz um aviso que nós acreditamos ser muito interessante e na perspectiva espírita ele ganha um sentido mais profundo. Quando ele diz assim: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É um sentido figurado, mas mais uma vez falando para o espírito. Diante dos recursos que nós recebemos da forma justa e proporcional, como vimos anteriormente, quando nós abusamos desses recursos, quando não o utilizamos de forma coerente, né? Porque o esconder, repetimos, não é só o fato de não usar o recurso, é usá-lo de forma equivocada, de não fazer aquilo que deve ser feito com esses valores. Então, a partir do momento em que empreendemos mal, se utilizamos a inteligência mal, se usamos a nossa linguagem de forma negativa, se os nossos ouvidos só servem para dar vazão ou receber a maledicência de outros e levando adiante isso, pela lei da reencarnação, lei de causa e efeito, nós sabemos o que acontecerá. Ou seja, desequilibramos de tamanha forma o nosso perispírito por conta dessas energias deletérias, porque nós aplicamos mal esses recursos, que amanhã não teremos mais, por exemplo, a lucidez. No processo da reencarnação, quantos não chegarão aqui com idiotia ou com problemas mentais dos mais diversos, não podendo mais utilizar durante aquele período os recursos que antes malbaratou? Então isso acontece em tudo em nossa vida. Se nós olharmos então o nosso processo existencial, desde o nosso planejamento, a nossa chegada, a família que recebemos são recursos que temos para desenvolver valores. A Terra, nesse momento em que se encontra, sendo essa grande escola, inclusive dolorosa, porque nos faz sair da zona de conforto, são recursos. Por que maldizer? Por que achar ruim? Quando na verdade devemos aprender da melhor forma. Então, na medida em que nós não usamos os recursos conforme o Senhor da Vinha nos convida, obviamente sofreremos as consequências e será tirado sim, por que não dizer, mais adiante. Tirado no sentido de que precisaremos passar pela escassez para dar valor ao conteúdo que recebemos. Ao conteúdo, às potencialidades, a esses valores. Então a parábola dos talentos, ela é extremamente contemporânea, porque ela fala ao espírito, que possamos de fato fazer uma reflexão desses valores, desse investimento divino e diante disso, como estamos agindo na terra, como estamos agindo na família, como estamos agindo perante a sociedade. Nesses dias que passamos, observamos pessoas focadas, centradas em críticas diversas, como se a vida estivesse relacionada apenas à política, relacionada apenas a um contexto social, relacionada à nossa vida de podermos usufruir daquilo que a terra nos apresenta. Somos espíritos imortais. Jesus nos convida a observarmos todas as suas lições, nos convidando à realidade da caridade. Por isso, a doutrina espírita é feliz quando diz que fora da caridade não há salvação. E a caridade, a que entendia Jesus, nos eleva a um patamar de agirmos de maneira diferente. Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Assim que possamos reler a parábola dos talentos, buscar mergulhar cada vez mais nessas lições, extrair para cada um de nós aquilo que se faz de fato necessário para termos, mais uma vez, esse mapa que nos convida a lermos o caminho para elegermos a trilha que nos levará aos portos da paz e do equilíbrio. A todos desejamos votos sinceros de saúde e paz e que tenhamos a certeza
de que Jesus está no leme. A todos, um grande abraço.